O Fluminense ganha de 2-1 do Grêmio na Arena do Grêmio e consegue a sua primeira vitória na Era Zubeldia. Na minha opinião, o Fluminense até merecia mais a vitória no jogo do Palmeiras, por exemplo, que foi empate, muito pela inoperância da equipe do Palmeiras e como a gente conseguiu anular a equipe do Palmeiras, tem aquela bola na trave do Canóbio ali, né? No jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, o Fluminense para mim também merece mais a vitória, se a gente lembrar que deveríamos ter jogado o segundo tempo inteiro com um jogador a mais naquele lance criminoso do Matheus Pereira para cima do Bernal. E eu não estou dizendo que o Fluminense não merecia vencer a partida de hoje. O Fluminense merecia. Se o Everaldo faz o gol ali no primeiro tempo, onde ele perde, o gol claro, onde ele finaliza para fora, o jogo seria mais tranquilo. Se o Serna consegue abrir o 3-1 num lance que é inacreditável que ele perde, a gente matava a partida. Mas a gente soube sofrer. A gente soube conseguir segurar a vitória. Soube garantir os 3 pontos. Isso é uma característica de um time vencedor também. Vamos falar com mais calma de tudo que aconteceu na Arena do Grêmio hoje, logo depois da vinheta, tá? Então roda a vinheta, vamos começar esse pré-jogo de Grêmio 1, Fluminense 2. Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, confere se você está inscrito no canal Gol de Barriga. E se você não está inscrito, se você está inscrito já, deixa o like, que ajuda de manhã, principalmente essas primeiras pessoas que estão vendo, o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo, das minhas análises, e entrega para mais gente. Então parece bobeira isso aqui que a gente faz, de pedir para se inscrever, deixar o like, ser membro, hypar o vídeo, tudo isso ajuda muito, tá? Vamos falar da partida, mas antes de falar da partida, eu quero começar a falar para você, torcedor do Fluminense. O Zubeldia chega hoje ao seu 15º jogo à frente do Fluminense. E não são 15 jogos de Carioca, jogos de primeira fase sul-americana, são 15 jogos de Campeonato Brasileiro. E consegue hoje a sua 9ª vitória. O Zubeldia, com o jogo de hoje, chega a um aproveitamento de 66,67%, quase 67%. É um aproveitamento de campeão. O aproveitamento do Flamengo, que está com uma mão na taça, a gente precisa ser realista, é de 69%. O do Palmeiras é menor que o nosso, é de 64%. E a gente não está falando de Zubeldia que chegou a 4, 5 jogos. A gente está falando de 15 partidas. É quase um turno inteiro liderado pelo Zubeldia, onde a gente vem fazendo esse trabalho e conseguindo pontuar muito bem. Nesse momento são 6 jogos de vencibilidade. O Fluminense está no G5 também nesse momento que eu estou gravando aqui, né? Estou gravando na noite, são 2h20 da manhã, estou gravando, e o Fluminense está no G5 por enquanto. E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque tem um check-in para você ir no Maracanã e comprar ingresso para o jogo de domingo contra o Bahia. O último jogo desse Campeonato Brasileiro, que a gente está fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro. Eu estou falando porque tem ingresso para você comprar para o jogo de terça-feira, que é mando do Vasco, o primeiro jogo da semifinal. Eu estou falando porque tem ingresso para você fazer check-in para o jogo contra o Vasco, o segundo jogo, né, da semifinal no próximo domingo, sem ser esse o outro. São 3 jogos para você comparecer. E eu sei que é redundante isso, eu já falei algumas vezes, e eu não estou falando para você que não tem dinheiro para ir no jogo, mas para você que está na dúvida, para você que não sei porquê, a gente está em dezembro, hoje é dia 3 de dezembro, e você ainda está engasgado com a temporada de 2024 que deixou a gente irritado, e você não se permite. E cara, faltam, se a CIS quiser lá de cima, faltam 5 jogos para acabar essa temporada, e dessas 5, 3 na nossa casa. O jogo contra o Bahia para encerrar o Campeonato Brasileiro, os 2 jogos, na verdade 4 na nossa casa, né? Porque os 2 jogos são no Maracanã, que é a nossa casa. Os 2 jogos contra o Vasco, aí tem um jogo fora da final contra o Corinthians ou o Cruzeiro, a gente espera que a gente vá jogar essa final, e a gente decidindo de novo na nossa casa. Dos próximos 5, 4 são no Maracanã. E não tem por que você não estar nesse jogo, você não vivenciar isso. Porque é uma parada muito maneira que o Fluminense está vivendo, e você tem que viver isso como torcedor, porque senão você vai se arrepender se você não viver essa reta final, e a gente vai buscar esse título. Vamos falar um pouco da partida agora, né? Vale lembrar que o Zubeldia viaja para Porto Alegre com 2 desfalques, que acabam virando 3, né? Sem Thiago Silva, que a gente está falando do melhor zagueiro do Brasil, e sem o Canóbio, que assim, é o único homem no ataque que a gente confia, né? Nessa temporada, né? O cara que vem jogando muito, ajuda a parte defensiva, mas também joga com a bola no pé. E chegando lá tem o Hércules também, que é poupado e começa no banco, que é um ótimo volante também, um dos melhores jogadores mais sólidos dessa temporada do Fluminense. Então é um Fluminense que faz muita diferença não ter esses 3 jogadores. Então toda essa análise tem que ser lembrado isso. No lugar do Thiago Silva, ele coloca o Ignacio, que é uma diferença absurda, mas é o que tinha para fazer. No lugar do Hércules para a troca para o Nonato, eu acho que é onde a gente menos sente. E a grande curiosidade que a gente tinha é quem ia jogar no lugar do Canóbio.
E ele escolhe o Soteldo. E eu sei que você olhou de cara torta quando ele escolheu o Soteldo. Mas parecem que tem momentos bons do time que as coisas se encaixam, que as coisas vão se desenhando para um final feliz. Quando você para analisar todos os títulos, né? Você não quer mexer nada, assim. Desde o Samuel Xavier ser expulso a Libertadores e Guga conseguir entrar bem. Então tudo isso envolve um time campeão. E as coisas parecem que estão se alinhando. Porque a quinta-feira passada, a gente tinha um ponta que tinha 18 jogos pelo Fluminense e 18 jogos que fez a torcida passar raiva. Seja pelo valor da contratação, pelos anos anteriores de futebol brasileiro, e seja pelo que ele vinha apresentando nesses 18 jogos. Aí no último jogo, na quinta-feira, ele deu uma assistência, a primeira participação em gols, mas muito descredibilizada, porque foi um 6-0, que deixou bem claro, expôs ali a fragilidade do time do São Paulo, do nosso adversário. Mas hoje ele foi titular contra o ex-time dele e ele joga muito. O Grêmio, o Soteldo coloca o Grêmio no bolso e o jogo debaixo do braço. E a gente consegue ganhar. E não estou falando de 2 gols. Porque o Serna, por exemplo, participa dos 2 gols e acho que faz a partida ruim. A gente está falando de um Soteldo, desde o começo do jogo, marcando, roubando bola ali na saída do jogo. Um Soteldo que participa do primeiro gol, no grande lançamento do Samuel para o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta dá um passe nível Lúcio Acosta, acha o Serna e o Serna cruza na área para o Soteldo chapar. A gente está falando de um Soteldo que ainda no primeiro tempo dá um passe de letra lindo para o René chegar até a linha de fundo. René coloca a bola no pé do Everaldo, que aí ele finaliza nível Everaldo, a bola muito para fora, podia ter um das lances que eu falei, podia ter matado o jogo. E aí no segundo tempo tem um gol que é espetacular. O gol é do Soteldo, mas o gol é da equipe. É o Serna fazendo ultrapassagem e tabelando com o René muito bem, cruzando para Everaldo, daqui a pouco a gente vai falar dele, dá um passe de letra de primeira, o Lúcio de primeira ajeita para Soteldo e o Soteldo tira do goleiro. Tem um lance aos 11 minutos do segundo tempo, que o Soteldo volta correndo para marcar, que eu acho que me impressiona até mais que o gol. Porque eu sei pelo histórico, não é um cara que taticamente ajuda. E o Zubeldia fez ele ajudar hoje. E ainda mais que se ele for entrar no lugar do Canóbio, né? Que agora a gente dá para meio que cravar que ele vai entrar no jogo contra o Vasco, o primeiro jogo. Ele volta para marcar, morre fisicamente, não tem ritmo de jogo para isso. Logo após, tem 2 lances que ele marcando pela direita, ele deixa o Marlon passar, Zubeldia repara isso, coloca o Serna para fazer essa função na direita e joga ele para a esquerda, e 5 minutos depois ele está pedindo para sair. Por cansaço. Partida quase excelente, partida 9,5 do Soteldo. Então, assim, é um momento bom para a gente ter esse jogador. E como eu queria poder falar isso de centroavante também, de estar surgindo um centroavante muito bom nessa reta final e jogos decisivos. E aí eu vou pegar esse gancho para falar de alguns jogadores específicos para essa partida. E um deles é Everaldo. Escolha tática do Zubeldia, que em algum momento fez sentido. Contra o Flamengo fez sentido. O primeiro tempo contra o Palmeiras faz algum sentido. O segundo já desanda tudo. Contra o São Paulo é um 6-0, que o centroavante não encosta na bola. E tem um fator, John Kennedy entra e faz o gol, joga bem contra o São Paulo. Então hoje o torcedor do Fluminense esperava o John Kennedy pelo menos entrando, e ele não entra. E ele não está acertando o mínimo aqui. Porque a gente não gostava de ter um centroavante que fazia o pivô bem, mas tinha medo de fazer gol. Hoje ele participa do gol, do segundo gol, dando passe muito bonito de letra. E só. De resto ele mata a jogada, toma a decisão errada, não consegue disputar bem as bolas. E a gente vai com esse 9, pelo jeito. Eu ainda tenho uma esperança do John Kennedy entrar. Mas assim, não é uma esperança no John Kennedy, é só num cansaço de ver o Everaldo em campo, sabe? É de não aguentar mais ver esse Everaldo em campo. Da mesma forma que eu não aguento o Keno. E eu já defendi o Keno, pô, quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu defendi o Keno. Mas é um Keno que entra e não ajuda em nada. Lima é outro também que não ajuda em nada. São jogadores que irritam. Pô, filho, você vai falar só bem do Soteldo? Não, a gente tem o Lúcio Acosta, dá pra falar. Acosta, assim, o que seria da gente sem um camisa 10 como o Acosta? A gente precisa falar do René hoje. Tem uma falha defensiva que o Nonato salva no segundo tempo, mas o que ele marca o René hoje é um absurdo na partida. O René deve ter uns 5, 6 desarmes. O primeiro tempo dele, ele desmorona o Grêmio atacando por aquele lado. Além de ajudar na frente, né? Participa do segundo gol e poderia ter dado uma assistência se o Everaldo não fosse o Everaldo e isolasse essa bola. Tem alguns jogadores que a gente precisa citar aqui. Nem tudo está perfeito.
apesar de parecer que está perfeito, né? Tem o Freitas. O Freitas tentou entregar alguns lances. Tem o lance no final do Freitas, protegendo um escanteio, que a gente está tomando sufoco pro Grêmio, é constrangedor. Ainda bem que o Thiago Silva foi poupado e vai jogar contra o Bahia e vai jogar contra o Vasco. Porque é um outro nível. Agora, se vai ser... O Freitas fazia tempo que não fazia uma partida tão ruim. Então até é bom ele ter queimado o cartucho hoje que a gente ganhou para voltar a uma sequência decente. Mas esses jogadores mereciam ter um destaque. É um Fluminense que tem um time titular sólido, mas quando você mexe peças, fica muito complicado. O Soteldo, que eu estou falando tanto, não é pelo Soteldo. É que você ter um ponta no deserto que é nosso banco, no deserto que são nossos pontas, é algo que sei lá, dá uma esperança, que eu acho que é quem a gente tem que se pegar nesse momento, é o que a gente tem que se apegar nesse momento, nessa reta final de campeonato. Então, assim, espero que o Soteldo não deve ser titular contra o Bahia, né? Vai ser Canobi e Serna. E espero que quando ele entre bem de novo. Porque a gente vai precisar dele no primeiro jogo da Copa do Brasil. E que ele jogue o que ele jogou hoje. Que a gente consiga fazer isso tudo acontecer. Sabe por que tem que acontecer? Tem que acontecer porque a gente viveu um 2025 muito maluco, assim. A gente viveu uma semifinal de Copa do Mundo de clubes. A gente eliminou a Inter. A gente chegou na semifinal, a gente bateu de frente com o Borussia. A gente foi o melhor brasileiro, quem conseguiu ir mais longe. A gente teve respeito de imprensa no mundo e ganhou uma premiação absurda. A gente chegou no brasileiro nesse momento, na reta final de Brasileirão, foi estar brigando para ganhar o turno. O retorno, no caso, né? E eu não estou aqui querendo um troféu por isso. Você quer parabéns? Eu consigo imaginar o torcedor do Flamengo. Isso para você é muito? Não é muito. Mas mostra que eu tenho um elenco sólido. Se eu acabar as 19 rodadas do segundo turno, dá para ver que tem alguma coisa aí. E é essa a esperança que me dá. E aí a gente tem uma final de Copa, semifinal e final de Copa do Brasil, uma semifinal contra um rival nosso. Rival nosso que vale a gente lembrar. A importância desse jogo. Esse jogo é importante pela quinta colocação, por esse retorno. É importante pela sequência de jogos. Né? A gente vem de 6 jogos de invencibilidade, ganhando fora de casa, até porque a gente vai precisar jogar um jogo fora de casa, se a gente quiser ser campeão ainda da Copa do Brasil. Vale pelo próprio G5 de consolidar, né? Vale pela Libertadores e vale pela Copa do Brasil. Porque o Fluminense, nesse momento, é o time que entra mais embalado nessa Copa do Brasil nas semifinais. Em compensação, seu adversário, dos últimos 7 jogos, perdeu 6. E aí a gente quer essa crise do outro lado. E por que é bom? Porque a gente quer essa crise, abala o psicológico deles, abala o mental deles, o anímico, como está na moda. Mas tem outra coisa também. Provavelmente, com os jogos que vão acontecer nessa rodada, o Vasco não vai para a última rodada livre de rebaixamento. O que já é uma tradição, talvez, em São Cristóvão. Mas eles vão ter que se preocupar, não vão poder poupar pensando em Copa do Brasil. A gente também não vai poupar. A diferença é que a gente não vai poupar porque a gente quer garantir essa vaga. Nem que seja para empatar contra o Bahia, dependendo dos resultados, se o Botafogo perder para o Cruzeiro. O Fluminense está fazendo a parte dele, está ganhando. E mais uma vez vou fechar o vídeo pedindo 3 coisas para vocês. O primeiro, se inscreve no canal. O segundo, deixa o like. E o terceiro, vá para o Maracanã, gente. Os números estão aí para provar que a gente no Maracanã, com a nossa torcida, a gente é quase imbatível. E ainda mais nesse momento de Zubeldia que a gente está vendo, esse Fluminense do Zubeldia, que é um time muito competitivo. Essa taça está na nossa mão. Essa taça depende da nossa torcida. Se a nossa torcida quiser de verdade essa taça vai para Laranjeiras. Então depende de mim, depende de você. Faça o check-in para o jogo da Bahia, faça o check-in para os 2 jogos contra o Vasco e depois você dê o seu jeito de viajar para BH ou para Neoquímica Arena e depois a gente lota no Maracanã e levanta essa taça em casa. Vai ser mais uma taça que a gente levanta em casa. A gente levantou a Libertadores em casa e esse bicampeonato da Copa do Brasil vem também na nossa casa, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e vambora, vamos pra cima. Hoje tem live em algum momento aqui, no dia confesso que tá meio confuso, vou tentar fazer ali em torno de 12h30 ali, mas hoje em algum momento eu paro para conversar com vocês, que é o momento de Fluminense que pede uma conversa, né? Espero que você tenha gostado do canal, se você apareceu aqui do nada, deixa aqui nos seus comentários o que você concordou, o que você discordou do que eu falei, o que eu esqueci de falar. Estou gostando muito de acompanhar, vocês estão realmente trocando mais ideia aqui no canal, deixando like, vocês estão se inscrevendo mais e estão acompanhando e comentando, e eu leio todos os comentários, tá bom?
Tamo junto, até a próxima. Valeu.